Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro dos 15 encontros regionais promovidos pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, em parceria com a sociedade civil, como parte do processo preparatório para a 8ª Conferência Municipal da cidade de São Paulo. A organização dessa conferência está sob a responsabilidade da comissão organizadora, composta por representantes do poder público e da sociedade civil. Com o objetivo de ampliar as discussões por toda a cidade, a comissão organizadora estruturou os encontros regionais, que servirão para fomentar o debate e consolidar propostas que serão apresentadas na 8ª Conferência Municipal da cidade de São Paulo. Ao todo, serão 15 encontros realizados ao longo de 9 sábados, de fevereiro a abril de 2025, abrangendo os nossos 96 distritos. Os encontros regionais representam uma etapa fundamental desse processo democrático, oferecendo à população um espaço de participação ativa na construção de uma São Paulo mais inclusiva, sustentável e socialmente justa. Durante as reuniões, os participantes serão divididos em grupos de trabalho para debater 4 temas estratégicos: habitação, mobilidade, meio ambiente, mudança climática e gestão democrática. Os temas foram definidos pela comissão organizadora da conferência, garantindo que os debates estejam alinhados às principais demandas urbanas da nossa cidade. Durante esse encontro, teremos a oportunidade de aprofundar essas discussões e formular propostas concretas que serão sistematizadas e apresentadas na 8ª Conferência Municipal da cidade de São Paulo, marcada para os dias 26 e 27 de abril de 2025, no Memorial da América Latina. Nessa ocasião, serão eleitos os delegados e delegadas que representarão o município na Conferência Estadual da cidade de São Paulo. Antes de passar a palavra à senhora secretária e presidente da comissão organizadora, agradecemos a presença de todos vocês e das seguintes autoridades. Senhor subprefeito da cidade de Tiradentes, senhor Lucas Sorrillo. Senhor Alexandre Gomes, representante do secretário estadual da Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano, Alexandre Gomes. E o assessor Nilson Alexandre, que está hoje representando o nosso prefeito, que nos acolheu aqui em São Mateus, senhor Roberto Bernal. E agradecemos também a presença da senhora vereadora Janaína Pascoal. Neste momento, convido a senhora secretária municipal de Urbanismo e Licenciamento, a professora e doutora Elizabeth França, para a abertura oficial do nosso primeiro encontro regional. Pessoal, bom dia. Ânimo, bom dia. É uma alegria imensa, né? Nós estamos aqui abrindo os encontros regionais que precedem a conferência municipal, e depois a estadual, e depois a federal. Foi um esforço enorme, então eu queria agradecer à comissão organizadora, na pessoa da Sueli, do Ricardo, que trabalharam muito, de todos os representantes do CMPU que participaram da comissão organizadora. A gente sabe que São Paulo é uma metrópole de 12 milhões de habitantes, então organizar eventos não é uma coisa muito fácil, mas também agradecer à subprefeitura, ao Lucas aqui presente, a todos os secretários que nos apoiaram, né, o Padula, no CEL, enfim, todos, secretário de saúde, tem todo um esquema enorme para ser montado. A vereadora Janaína, também agradeço a presença, é super importante que a Câmara participe dos nossos debates, e eu espero que vocês tenham, né, nós tenhamos, na verdade, uma discussão profícua sobre as questões que são mais pertinentes, aí, mais desafiadoras para a nossa cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo vai eleger quantos delegados? 270 delegados, deve ser a maior participação na conferência, será a maior participação na conferência estadual e, com certeza, também na conferência nacional. Então, todas as questões que vocês definirem, que são questões desafiadoras, saneamento básico, mudanças climáticas, habitação social e tudo mais,
vai ser muito importante que a gente leve para o governo federal, que tem um papel fundamental na distribuição de recursos por todo o território nacional. Queria agradecer também ao Alexandre, que está aqui representando o Policy Neto, que é o organizador da conferência estadual. E é isso, né? Muito sucesso. Já estamos com um público ótimo aqui para o primeiro encontro regional, todos animados no sábado de manhã. E vamos lá, vamos em frente e ver o que nós precisamos debater para a nossa cidade. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da senhora secretária e, dando continuidade, passo a palavra para a professora Renata, representante da sociedade civil e membro da nossa comissão organizadora. Bom dia a todos. Meu nome é Renata, eu sou membro da comissão organizadora, represento a sociedade civil no segmento das universidades. Estou aqui para agradecer a presença de todos vocês, porque, afinal de contas, é o exercício da democracia, da participação popular, que vai legitimar todas as propostas que foram feitas aqui, que serão feitas aqui no decorrer de todo o processo que nós teremos. É muito importante, eu gostaria de deixar claro que a participação ela é fomentada, vocês terão apoio dos moderadores que poderão orientá-los da melhor forma possível para que vocês elaborem as suas propostas de acordo com as demandas que vocês acharem necessárias, atualizadas. Os temas que nós trouxemos dessa vez, elas já estão adequadas às novas demandas, como, por exemplo, as mudanças climáticas, um assunto que está vindo à tona, que a gente não pode deixar de tratar, e aqui estará para que vocês possam ter a oportunidade de trazer propostas para a região de vocês. Contamos com a colaboração de vocês para que esse evento seja um sucesso. Muito obrigada. Agradecemos aí toda a participação e dedicação da Renata e dos membros aí da comissão da sociedade civil. Por fim, ressaltamos que a 8ª Conferência Municipal da cidade de São Paulo é organizada pela comissão organizadora, como já foi falado, presidida pela doutora Elizabeth França, nossa secretária, e o grupo é composto por 25 membros e seus respectivos suplentes. Nós temos 11 suplentes do Poder Público e 14 da sociedade civil, como a secretária colocou, designados pelo Conselho Municipal de Política Urbana, o CMPU. A comissão organizadora tem, entre as suas atribuições, a responsabilidade de definir o modelo da conferência municipal, os critérios de participação, a programação e o processo de eleição dos delegados. Além disso, essa comissão estruturou os encontros regionais, garantindo um processo participativo e representativo para a cidade. Agradecemos novamente a presença de todos vocês, das autoridades presentes, e desejamos a todos um encontro regional de bastante proveito. Agora nós vamos assistir um breve vídeo introdutório sobre a conferência. São Paulo se prepara para um grande evento que vai definir seu futuro. A 8ª Conferência da Cidade. Um momento único de participação e transformação coletiva. O que é a Conferência da Cidade? A Conferência da Cidade reúne representantes do poder público, sociedade civil e cidadãos para debater e propor soluções que tornem São Paulo uma cidade mais justa, sustentável e acessível para todos. Previstas no Estatuto da Cidade, as conferências acontecem em diferentes níveis: municipal, estadual e nacional, com o objetivo de garantir a gestão democrática e melhorar a qualidade de vida nas cidades. Hoje, aqui, você poderá opinar e propor ideias sobre temas essenciais para o futuro de São Paulo, como mobilidade. Quais são as ações mais importantes para um transporte público eficiente, para rotas acessíveis e o desenvolvimento local? Como melhorar a mobilidade urbana? Você poderá propor ideias sobre como priorizar o pedestre e promover a mobilidade sustentável. Meio ambiente e mudanças climáticas.
você poderá contribuir sobre como ampliar as áreas verdes, melhorar o manejo de resíduos sólidos, garantir a segurança hídrica e investir em soluções de drenagem urbana. Afinal, cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro. Habitação. A habitação também é um desafio urgente. Você poderá discutir urbanização de assentamentos e regularização fundiária. Além disso, colocar em pauta gestão de riscos e ações para garantir habitação digna. Gestão democrática. Mas nada disso acontece sem uma gestão democrática. Você poderá propor ideias para ampliar a participação social, o monitoramento das políticas públicas e novas estratégias para fomentar a economia criativa e a cultura em nossa cidade, de regional a nacional. Todas as propostas recebidas aqui hoje serão sistematizadas e levadas à 8ª Conferência da Cidade de São Paulo. Lá, essas ideias serão debatidas e transformadas em um relatório, que seguirá para a Conferência Estadual e depois para a Nacional. Vamos entender melhor como funciona cada etapa? Antes da 8ª Conferência da Cidade de São Paulo, a cidade definiu a realização dos encontros regionais. São encontros organizados de forma regionalizada para ouvir todas as áreas da cidade e a especificidade de cada região. É a chance de garantir que as necessidades e prioridades de toda a cidade sejam levadas adiante. A Conferência Municipal é o momento das cidades debaterem e construírem propostas que atendam às suas reais necessidades. Aqui também são eleitos os delegados que representarão as soluções locais nas etapas estadual e nacional. Os delegados eleitos nas conferências municipais se reunirão na conferência estadual para debater e consolidar propostas que refletem as realidades locais, para formar o relatório estadual, que será levado à Conferência Nacional. A Conferência Nacional reúne os representantes dos estados para discutir os grandes desafios urbanos do país e definir diretrizes para o desenvolvimento das cidades. A 8ª Conferência da Cidade de São Paulo é um grande momento de participação e construção coletiva. Além de discutir os principais temas, é nela que serão eleitos os delegados que representarão a cidade nas próximas etapas. São Paulo é de todos nós, e a conferência é a chance de você participar ativamente da construção de um futuro melhor para a nossa cidade. Não deixe de fazer a sua parte. Participe! Muito bom, né? Parabéns aí ao nosso pessoal de comunicação. A Patrícia coordena a comunicação da secretaria. Um material maravilhoso, bastante explicativo. E agora continuamos. Eu vou convidar o meu amigo Ricardo para explicar como será a dinâmica, então, dos nossos grupos de trabalho. Só um instantinho, vereadora, por favor. Só queremos lembrar que todos os outros 14 encontros regionais, eles terão a mesma dinâmica do nosso encontro de hoje. Então, eu acho que ficou bastante claro ali que nós procuramos fazer uma divisão, pegando as macro-regiões da cidade de São Paulo e escolhendo os pontos onde a gente tivesse acessibilidade, né? Metrô, terminais de ônibus, para facilitar a participação popular. Algumas pessoas me pararam ali na entrada, eu gostaria de esclarecer. Em função dos últimos acontecimentos, nós teremos hoje à tarde o encontro no Céu Curuçá. Mas vocês estão acompanhando na imprensa, então o que aconteceu? Essa situação dificultaria a participação muito democrática, né? Algumas pessoas não poderiam participar. Então, foi um dos motivos que nós optamos por adiar o evento do Céu Curuçá, que vai acontecer, não está cancelado, ele só foi adiado. E nós colocaremos nas nossas páginas a próxima data.
Eu vou, então, passar a palavra para o Ricardo, para ele também responder a pergunta da nossa vereadora. Bom dia a todos. Então, eu vou explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica hoje. Lembrando que os objetivos dos encontros regionais, nós temos 2 objetivos, basicamente. Então, debater os temas e questões de interesse da nossa cidade, propor diretrizes, soluções, refletir um pouco sobre os instrumentos da política urbana, do nosso cotidiano. E também, o segundo objetivo é construir propostas para a construção de uma política nacional de desenvolvimento urbano, que é todo esse movimento iniciado lá pelo Ministério das Cidades, onde municípios e estados estão se mobilizando através das conferências. Nós temos 15 encontros regionais, onde serão construídas essas propostas, depois a gente vai sistematizar e levar essas propostas para a conferência em abril, no dias 26 e 27 de abril. É nessa data, é nessa conferência, onde serão eleitos os delegados. A comissão organizadora já fez um regimento interno, definindo algumas diretrizes iniciais para a conferência, e até a data do dia 26 e 27 de abril, a comissão vai definir as regras e a forma de credenciamento, de eleição, de indicação dos delegados que serão eleitos no dia 26 e 27 de abril, que é o evento final da nossa conferência. Vereadora, como o Ricardo colocou, nós temos um regimento interno e a forma como esses delegados serão eleitos, nós vamos ainda definir junto à comissão, que é essa que é formada por metade da sociedade civil e metade do poder público. Os candidatos, eles precisam estar inseridos dentro dos segmentos, são segmentos que já vieram do Ministério das Cidades. Então, nós temos o segmento de movimento de moradia, de sindicatos, nós temos o movimento acadêmico, empresarial, então nós temos vários segmentos. Então, o candidato, ele precisa escolher aquilo que mais ele representa, que ele está inserido, e a partir daí ele faz a sua inscrição, que vai acontecer essa eleição lá no memorial. Sim, nós estamos fazendo. Inclusive, os encontros regionais, vereador, ele não está previsto nos requisitos do Ministério da Cidade, porque aconteça a Conferência da Cidade. Nós, da comissão organizadora, optamos por fazer essa divisão, primeira fase e segunda fase. Trazer a população, pegar a demanda local de cada região, fazer uma sistematização e levar isso para o dia. Mas é importante, eu não sei se a senhora verificou, mas nós temos feito a propaganda em metrôs, nós temos feito naqueles relógios da cidade, nos ônibus, as nossas páginas, nós temos várias páginas, os links, e assim, foi muito satisfatório a forma como a nossa assessoria de comunicação fez essa propaganda. Nós estamos tendo um retorno muito bacana. As pessoas, como a senhora falou, mas não é que pensa como eu, não está na política, não está envolvida. Ao contrário, uma coisa muito bacana, as pessoas que a gente conversa, então as pessoas têm mandado para a gente até foto. Olha, conferência da cidade, olha isso. Mas a gente vai continuar. Hoje é o nosso primeiro encontro, a nossa abertura, e a gente tem aí até o comecinho de abril para definir todos os requisitos. Mas nós estamos à disposição, se a senhora quiser procurar a gente, marcar uma reunião, estamos à disposição, tá bom? Agora, sobre a dinâmica do dia. Como vocês viram no vídeo, nós temos 4 temas principais para esses encontros regionais. Então, esses 4 temas se tornarão 4 grupos de trabalho, né? Como vai funcionar o grupo de trabalho? Então, o grupo de trabalho
daqui a pouco a gente vai indicar onde cada um vai ser realizado. Ele vai começar com uma apresentação, com perguntas norteadoras, para começar o debate, para instigar, para fazer algumas provocações iniciais, para a gente começar a pensar nas questões da cidade, debates, temas de interesse de cada um, que motivou cada um a vir aqui hoje, que é o segundo momento, que é o momento de debate. Então, a gente apresenta as perguntas, vocês vão ter a possibilidade de fala, de intervenção, de debater questões, e um terceiro momento no grupo é chegada a hora de propostas. Vai ter terão os mediadores e os relatores para efetuar os registros de vocês. Terminado o grupo de trabalho, e aí a gente está com uma perspectiva de terminar 10h45, a gente faz um breve intervalo, toma água, um cafezinho, e depois retorna aqui para o salão às 11h, 11h15, para a gente fazer a plenária de encerramento, onde a gente vai apresentar as propostas que vocês fizeram nos grupos de trabalho. E aí todo o público vai poder conhecer o que cada grupo discutiu. Tá? Dentro desse grupo, cada grupo de trabalho, vocês vão escolher pessoas para vir aqui e fazer essa apresentação. E aí, no final, vai ter um resultado, um relatório, que é o relatório do encontro regional aqui da Leste 1. Tá certo? Isso. A ideia é que as propostas não serão votadas aqui. Na verdade, vocês podem construir de forma coletiva essas propostas. Ao final, né, de todos os 15 encontros, a Secretaria vai sistematizar as propostas e montar um caderno de propostas para ser apresentada na conferência. E aí, na conferência, haverá um novo ciclo de debates, a eleição dos delegados, e aí os delegados vão eleger as propostas que serão encaminhadas para a etapa estadual. Isso. Lembrando que no final de todo o ciclo, São Paulo vai poder encaminhar de 8 a 12 propostas para a etapa estadual. Tá? Mas nada impede que a gente possa também construir propostas e diretrizes para a nossa política local, para a nossa política municipal. Até porque, gente, algumas regiões têm as mesmas demandas, né? São demandas bastante semelhantes. Então, por exemplo, as propostas que nós vamos colher aqui hoje, ela é muito parecida com as outras regiões que a gente tem. Então, isso acaba que juntando essas propostas. Alguns lugares são bastante diferentes, com características e demandas completamente diferentes, mas, por exemplo, quando você pega duas regiões mais próximas, a possibilidade de serem as demandas semelhantes é bastante grande. Né? Por isso que é muito proveitoso. Eu só esqueci de falar uma coisa, eu gostaria só de esclarecer. Quando a gente fala, né, eleição de delegados, serão os nossos representantes, obviamente que é super importante. Mas eu acho que a comissão pensou nos encontros regionais muito além de pensar quem vai ou não ser o delegado. Porque a nossa proposta hoje é ouvir a população e a demanda local. Chegar próximo de vocês. E não só apenas pensar numa eleição onde se elege, sei lá, 270 delegados e fica uma coisa muito distante da realidade. Não tenha dúvida, vereadora, mas é que hoje não é o momento de nós falarmos, entrarmos na explicação de como esse delegado, quem é esse delegado. Hoje nós viemos para ouvir a população. Quando, na verdade, a gente fala assim, nós vamos ter um mediador. Na verdade, no grupo de trabalho, na comissão organizadora, a gente nem usa muito a palavra mediação, a gente usa provocação. Então, como o Ricardo colocou, nós preparamos 4 questões de cada eixo temático e nós, dentro dessas questões, dezenas de outras ideias surgirão. Mas a ideia não é que saia a demanda da comissão, a ideia é que a demanda parta da população. Né? E, claro, o delegado é importante? Ele é importante, mas nós temos que seguir o que vem do Ministério da Cidade. Então, ele tem que estar enquadrado dentro dos segmentos.
que nós vamos fazer, nós vamos preparar o material de divulgação, mas nesse primeiro momento, o nosso maior objetivo é provocar a comunidade local a entender o problema local, que eu acho que faz parte e é muito democrático isso acontecer. Qual é o nome da senhora? Luzia? Dona Luzia, deixa eu só esclarecer uma coisa. Toda a preparação, o nosso regimento, a organização toda que nós estamos fazendo em relação à Conferência da Cidade, ela está baseada naquilo que nos foi passado pelo Ministério da Cidade. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala... a pessoa ela tem que estar num segmento, ela tem que escolher um segmento. Por exemplo, a gente tem profissionais liberais. Então, por exemplo, eu sou advogada. Eu quero participar como delegada, como advogada. Ok, vou lá e me inscrevo. Qual segmento? Advogada. Aí, por exemplo... Oi? Isso ainda vai acontecer, ainda não está aberta. É como eu falei no começo, nós vamos organizar, da mesma forma como nós montamos a publicidade para os encontros regionais, nós vamos montar e dar todas as informações para a conferência. É que nesse primeiro momento ainda a gente não fez isso, mas vamos fazer. Só dando uma explicação, o Conselho Municipal de Política Urbana está se reunindo através da sua comissão organizadora para a conferência há bastante tempo, inclusive desde o ano passado, porque a conferência nacional seria o ano passado e foi por motivos das eleições, né, que nós tivemos no país, as eleições municipais, o Ministério Público mudou a conferência para esse ano, deverá ser no segundo semestre. Mas existe uma cartilha que está no nosso site de gestão. Acredito, concordo, que a gente pode dar mais publicidade a essa cartilha. Podemos até, a convite, a comissão, ir à Câmara dos Vereadores, apresentar a conferência, a sindicatos. Eu acredito que a comissão está disposta a publicizar mais a conferência. Agora, a cartilha, ela define como funcionam todas as conferências, inclusive a estadual, o representante do Policy está aqui, e as municipais. E aí existem os chamados segmentos. É como funciona o CMPU, a Comissão de Política Urbana. Nós elegemos a cada X anos representantes da cidade de São Paulo em segmentos que participam do Conselho Municipal de Política Urbana. E, se não me engano, a eleição vai ser esse ano também. Então, tem segmento poder público, segmento sociedade civil, segmento movimentos de moradia, segmento universitário. Se eu não me engano, são uns 30 segmentos que participam do CMPU. E, da mesma forma, o governo federal estruturou a possibilidade de candidaturas de delegados. Como a Conferência Municipal decidiu fazer os encontros regionais, que são preparatórios para a Conferência Municipal, então nós demos o maior esforço para organizar os 15 encontros regionais, né? Um esforço considerável que a comissão fez. Ao mesmo tempo, a comissão organizadora continua se reunindo para definir como será a eleição dos delegados. Mas é uma eleição muito simples, vai ter um site, a pessoa se inscreve e tem a proporção que a cartilha do Ministério das Cidades define para os segmentos. O André quer me complementar, por favor? Vem aqui para falar. O André faz parte também da comissão organizadora.
representando a sociedade civil, e ele pode complementar nas informações. Boa tarde a todos e todas. Saúdo a todos na Santa Paz de Jesus Cristo. Tudo bem? Gente, a questão da eleição, por que nós não estamos explicando a questão da eleição? Segundo a portaria 175 da Comissão Organizadora Nacional, a forma de escolha dos delegados será na própria Conferência Municipal. Cada segmento escolherá a sua forma de escolha, tá? Nós temos um número definido por segmentos, tá? É por isso que nós, aqui no encontro regional, não podemos falar mais detalhadamente da forma de escolha dos delegados. Por quê? Isso será uma autonomia de cada segmento no dia 27 de abril. Então, por exemplo, poderá ser por aclamação, poderá ser por votação, né? Então, nós, hoje, por isso que a Sueli e a secretária, nós não estamos comentando, né? Porque isso será uma atribuição de cada segmento, tá? Na própria Conferência Municipal, no dia 27 de abril. Então, na conferência, né? Por exemplo, se tiver um determinado segmento, vou explicar aqui diretamente para a nossa vereadora aqui, Janaína. O Poder Legislativo vai ter direito a escolher seus delegados, correto? Então, ele vai escolher a sua forma, como que ele vai indicar esses delegados. Da mesma forma, o movimento popular e outros segmentos, tá? Espero ter ajudado a esclarecer, tá, essa questão, mas, conforme foi colocado aqui para a secretária, tenho certeza que nos próximos encontros isso ficará muito mais explicado. Mas, em tese, a princípio é isso. Meu muito obrigado, agradeço. É só importante entender que nós não podemos sair dos segmentos. Eu, Sueli, enquanto só cidadã, eu não posso me inscrever como delegada. Eu tenho que me enquadrar dentro dos segmentos. E aí tem uma lista de segmentos. Essa não tem como sair, como o André colocou, está na portaria federal e isso não tem como. A forma de eleição, como ele explicou, é outra. Mas eu, enquanto contribuinte, eu não posso ser a Sueli e falar, eu quero ser delegada. Eu tenho que entrar no segmento. Isso não é uma invenção nossa, como a secretária colocou, os conselhos municipais já têm essa... Nós faremos isso, pode ter certeza. Não, imagina. Sim, mas é como a secretária colocou, vereadora. Não, sim. É que a nossa preocupação durante até o meio de março, que nós nos reunimos, todas as semanas a gente se reúne, a comissão organizadora, era nós prepararmos os encontros. Aí, a partir de agora, a gente vai começar a fazer essa divulgação toda. Tá bom? Então, dando continuidade, Ricardo. Então, começamos hoje. Hoje é o primeiro passo e cada encontro regional é uma semente que a gente vai plantar e vai mostrar para as pessoas, vai divulgar o nosso trabalho para a gente fazer um evento grandioso lá no dia 26 e 27. Dando sequência, então, como eu tinha dito, 4 grupos de trabalho: mobilidade, meio ambiente e mudanças climáticas, habitação e gestão democrática. Então, eu peço que cada um de vocês, de acordo com o interesse, com a motivação de cada um, se dirija a um desses 4 grupos de trabalho. Aonde eles serão? O grupo de mobilidade será aqui na entrada do auditório, onde fizeram as inscrições. O grupo do meio ambiente, a Conceição, por gentileza. Isso, a Conceição vai ser uma das mediadoras. Pode ficar aqui na frente, por gentileza, Conceição, para o grupo de mobilidade. Meio ambiente e mudanças climáticas. Daniela e Deise.
O grupo de meio ambiente e mudanças climáticas é na sala multiuso, atrás do nosso auditório. Vocês vão poder sair por essa porta. Thales, por gentileza, se você pudesse abrir essa porta aí para a gente, que o Thales vai indicar o caminho daqui a pouquinho para vocês. Então, lembrando, meio ambiente e mudanças climáticas, na sala multiuso, ali pelaquela porta lateral. A habitação será aqui no auditório mesmo. Então, o grupo de habitação poderá ficar aqui mesmo. A Cive, a Patrícia vão atuar na mediação. Tá? E, por fim, o grupo de gestão democrática também será na entrada do auditório, ali do lado do GT de mobilidade. Vai ser com a Adriana, com o Bruno e com a Vera. E, para quem tiver interesse de buscar mais informação, esse QR Code dá acesso ao texto base para esses encontros regionais, que explica um pouco mais detalhe o porquê dos encontros regionais, a dinâmica, as perguntas norteadoras que estarão nos grupos de trabalho, todas as informações, todas as dinâmicas constam nesse documento. Quem tiver interesse pode fazer o download aí pelo QR Code. Então, a gente encerra por aqui. Lembrando, GT de mobilidade e gestão democrática, por gentileza, o pessoal já pode se dirigir à frente aqui do auditório. Mobilidade, meio ambiente pela porta lateral e habitação permaneçam aqui no auditório. Obrigado. Maria Elisa do Nascimento, seu documento está aqui. E um bom trabalho para vocês, para todos nós. Para o pessoal da gestão democrática, tá aí? Eu vou participar do grupo de meio ambiente. Eu queria pedir encarecidamente para vocês que procurassem levar na discussão, é um tema que eu estou estudando muito, já não é de hoje, tá? Não tem nada a ver com política. O envelhecimento da nossa cidade. Nós temos hoje menos nascimentos, uma longevidade muito grande, que é algo positivo, mas o desafio, né, de como lidar no futuro próximo e mais longínquo com uma população envelhecida, né? E o desafio das demências. Tá? Então, eu estou estudando isso há muito tempo e eu até gostaria que fosse um tema específico, mas eu acho que dá para encaixar nesse. Tá? Se puderem olhar por esse fator, eu agradeço imensamente. Tá? Obrigada. Oi. Para a gente não ficar gritando, e é um espaço que a gente não nos proporciona formar uma grande roda de conversa. Mas eu convido a todos, por favor, vamos se juntar, e aí a gente vê, né, tem um número bom de pessoas, aí a gente divide num grupo de 10 cada um, e todo mundo vai ter voz, aí a gente explica um pouquinho como a gente espera que seja a dinâmica aqui, tá? A gente agradeceria, então, se vocês chegassem mais perto.
vai ter também microfone para rodar. Gente, todo mundo da habitação aqui, eu não sei se vocês possam se dividir ou vocês querem que a gente ajude nessa divisão dos grupos para a gente poder entregar o material para discutir as propostas. Vocês querem vir mais para frente? Acho que seria interessante, né? Aí dá para usar a mesa aqui, ó. O pessoal que está aí no fundo, se quiser vir para frente, por favor. Vocês que decidem como vocês querem se juntar. Não, não. O grupo todo não dá para discutir ao mesmo tempo. A gente tem que dividir de 5, 6, 7, 10 pessoas. E cada grupo desse a gente vai estar entregando ao que nós queremos provocar em vocês, tirar de vocês. E depois a gente junta todas as propostas, tá? Mas tem que ter essa divisão. Não, pode ser, gente. Pode ser de 6, 7 pessoas. Pode juntar. Não tem problema. Pode ser. Se for 10, nós vamos ter uns 4 grupos. Pode ser, não tem problema. Tá bom? Gente, o pessoal aí do fundo vai participar. Se puder vir para frente, por favor. Ok. Vocês não querem sentar nas cadeiras da frente? Olha, se reservado, pode tirar.
Alô? A gente está distribuindo uma fichinha que são as 3 perguntas norteadoras. Não é obrigado ninguém a preencher nada. É óbvio, se a pessoa quiser, tá? Porque depois a gente vai ter uma pessoa só, que no caso sou eu, vou consolidar todas as propostas de vocês. É só para orientar a discussão, né? Então, a gente vai ler as perguntas norteadoras agora, só para vocês orientarem. E uma outra questão também que a gente quer colocar, como aqui é um espaço de reunião e democrático, se vocês também tiverem alguma demanda que não seja só de habitação, também depois eu entrego uma fichinha e vocês podem preencher. Ah, está faltando o BS na minha região, tem uma árvore que eu quero cortar, então está aqui com a gente também, tá bom? Vocês acham que já estão bem? A gente já pode ler as perguntas norteadoras? Tá? Alguém tem alguma dúvida? Porque, assim, deixando bem claro, vocês têm toda a liberdade para discutir o que quiser, mas eu acho que a questão crucial são as demandas de habitação que tem no território aqui de São Mateus e região. Tá? E acho que vocês podem, uns 15, 20 minutos, conversarem civilizadamente, né? A gente coloca aqui que tem as regras de civilidade, respeitar o outro. Se tiver mais de uma ou 2 pessoas para falar, fazer a inscrição, esperar o outro falar, todo mundo falar, todo mundo ouvir, né? E depois os mediadores circulam aí para a gente ajudar a conseguir organizar um pouquinho as ideias, porque eu imagino que deverão ter muitas ideias, né? Muitas demandas. Então, vamos aí. Você pode ler as perguntas norteadoras, tá? Bom dia, gente. Eu sou a Civi, né? Conheço muitas carinhas aqui, né? Sejam todas bem-vindos e bem-vindas, né? A gente aqui na nossa parte de habitação. O que a gente quer de uma habitação, né? O que a gente precisa para a habitação. E é isso que a gente vai discutir aqui, tá bom? Na questão de habitação, a gente vai discutir urbanização de assentamentos, articulação entre zona urbana e zona rural, atendimento à população em situação de rua, locação de risco, regularização fundiária, melhoria e requalificação habitacional, gestão de risco, requalificação de áreas públicas, melhoria de qualidade de vida no centro e novas tecnologias de construção. A gente, quem é da habitação, conhece tudo isso, mas num âmbito num só. Então, aqui apenas está separado e nomeado. O que vocês querem de tudo isso? Que é importante a gente discutir aqui a região que precisa de habitação, mas lembrando, habitação com qualidade de vida, com transporte público, com saneamento básico, né? Então, tudo isso entra, a regularização fundiária, né? A gente tem que pensar o que a gente quer na questão de habitação, não só para nós aqui da região. Tem que pensar também grande, como a gente falou. Pensar também para a cidade de São Paulo, né? Porque aqui falta tudo, né? Então, eu acho que a população de habitação é a maior que tem e a gente precisa pensar em melhoria, tá? Principalmente não só na cidade, mas no bairro também. Então, isso é uma das coisas, né? E é importante, quando ela falou, eu tenho uma ideia de regularização fundiária. Ótimo, a gente coloca no papel, né? Eu penso, o assentamento onde eu moro está precisando disso, disso, disso. A gente também coloca no papel. Então, é importante esse debate e o que um falou e o outro pensou igual, melhor ainda, porque aí a gente junta as ideias e faz funcionar. Porque se a gente não juntar as ideias aqui, não adianta o dia de trabalho, não é? Então, é importante essa clareza. Ok? Qualquer coisa, vocês perguntem. Bom dia a todos e todas. Para a gente conseguir organizar aqui o trabalho, são 10h10 agora, e são 10h08, a gente tem até 10h45 aqui. Então, eu proponho que a gente faça 20 minutos nos grupos debatendo sobre esses temas. É importante lembrar também que esses temas, como a Civi colocou,
a gente está discutindo aqui a região, mas tem todo um trabalho aqui da nossa relatoria que vai depois dividir todas essas questões entre o que é regional, o que é municipal e o que é estadual também. Então, vamos usar esse espaço como um espaço criativo, de troca de ideias, de levantar questões e soluções, pensando nessas 3 escalas, a regional, a municipal e a estadual. Então, vamos fazer esses 20 minutos, depois a gente ficar com 15 para um debate final. Combinado? Alguma dúvida? Pessoal, então vamos começar aqui. Vou pedir para o Caio começar falando aqui as propostas do grupo deles. Vou dar 2 minutos para cada grupo apresentar o que foi discutido. Bom dia a todos e todas. Me chamo Caio, sou munícipe aqui de São Paulo, sou da área da educação, meu grupo bem misto, com vários segmentos, e eu quero falar sobre uma coisa que nós aprendemos. Não existe invasão de espaço, existe ocupação. Tá? Toda luta por moradia é digna, lembrando sempre que é ocupação e não invasão. Bom, pensando na primeira pergunta sobre a cidade de São Paulo, quanto à moradia, garantindo a construção da moradia, pensando no local como macro e a região, garantindo acessibilidades aos serviços públicos. Eu não posso só garantir a construção da moradia sem pensar no atendimento dessa população quanto à escola, UBS, acessos ao teatro, a lazer, tá? E também pensar num censo quanto à população que realmente está, de fato, nessa condição vulnerável. A gente tem muitas famílias que recebem um auxílio aluguel e que voltam para essa ocupação. A gente precisa pensar em políticas públicas que garantam não só o acesso a essa ajuda do auxílio aluguel, mas que de fato seja utilizado para a moradia. Segunda pergunta, como garantir a proteção da população em área de risco? Muitas das vezes a construção é feita em uma área que é permitida a pavimentação ou melhor drenagem das águas da chuva. Então a gente tem que pensar que essa família que está ali não tem condição de ir para outro aluguel, outro espaço. E não é só o vale aluguel que vai resolver a situação, porque às vezes foi feita uma casa com alvenaria, a casa tem sobrado, a casa tem até piscina. E a gente tem que pensar, então, na pavimentação e regularização dessa área de forma a garantir que ela saia da área de risco. Terceira pergunta, essas soluções caminham na direção de sustentabilidade? Sim, porque foi discutida a questão da drenagem da água de chuva. Nossa cidade não tem mais arborização. E a gente tem que pensar também, não só nesses encontros regionais, mas na construção do plano diretor, que permite que construtoras façam o derrubo das árvores, 10 mil árvores, como o lixão que a gente tem aqui na Zona Leste. 10 mil árvores vão ser derrubadas. E o que vai ser da nossa cidade para as próximas gerações? A quarta pergunta, quais são as prioridades para a construção de uma política de habitação de interesse social que atenda às necessidades da cidade de São Paulo? Primeiro, acesso aos serviços públicos. Não dá para pensar em moradia sem ligar aos outros segmentos. A moradia está ligada à saúde, que está ligada à educação, que está ligada ao lazer, que está ligada ao urbanismo, que está ligado à acessibilidade, ao transporte, à mobilidade. Não pensem que eu só preciso de uma casa em qualquer lugar. Não. A população precisa ter os seus direitos garantidos. E, para finalizar, também entender as áreas que a gente tem em São Paulo que estão desocupadas e que podem servir como espaço para moradias. Prédios já construídos que têm ocupação, a gente precisa de uma requalificação desse espaço. Muitas famílias questionando e falando que não tem banheiro nesses prédios, não tem acesso à água, não tem acesso à energia. A gente fala tanto da questão do direito, mas a gente também esquece do dever da população. É feito verba pública para revitalização de praças, mas a própria população vai lá e joga o descarte de entulhos, de imóveis, e a gente tem uma dificuldade muito grande, que é não trabalhar a consciência. E eu termino a minha fala dizendo, todo direito está atrelado a um dever. Votem consciente e escolham seus representantes para garantir o direito à moradia e os acessos aos serviços públicos. Eu agradeço a minha oportunidade, um bom dia.
Muito obrigada, Caio. Muito boas as colocações. Vou chamar agora a Sueli para falar um pouco do que foi discutido no grupo dela. Bom dia, eu sou a Sueli, eu participo do MDF, que é o Movimento de Defesa das Favelas, aqui da região, tanto de São Mateus, Sapopemba, Vila Prudente. Então, a gente destacava nessas questões colocadas na cidade, para nós, a importância da urbanização dos assentamentos, a regularização fundiária e a melhoria e requalificação habitacional. Nós trouxemos na primeira questão a questão da continuidade ao programa de regularização fundiária, título e registro em cartório. Então, nós temos muitas favelas de São Mateus, na cidade, que recebemos o título e não foi registrado em cartório. Outras favelas receberam o título, parte era área de risco e também é uma situação não resolvida. A gente dava o exemplo da Vila Flávia, que agora foi feita a canalização do córrego, também parou, esperamos que dê continuidade, mas nós falamos, intervenções do córrego, tem que dar continuidade, tem que considerar os títulos das pessoas reassentadas próximos aos córregos, né, que aconteceu a intervenção. Nós falávamos também da urbanização, da requalificação habitacional nas áreas de favela já urbanizadas há tanto tempo atrás, que precisa ir lá de novo, né? Reorganizar a viela, fazer uma intervenção bastante pontual. Na segunda questão da área de risco, garantir pelo poder público que áreas de riscos retiradas não voltem a serem ocupadas, com projetos no local. Qualificar o espaço vazio, né? Você tira a área de risco, mas o poder público, juntamente com a área, com a população organizada, a comissão organizada, tem que ter uma proposta no local. E a gente falava, nós temos que superar a coisa que é só fazer casa e não fazer praça, não fazer o parque para as crianças, né? Hoje nós temos que integrar a habitação com o meio ambiente. Isso a gente faz a educação ambiental no MDF, porque é só casa. Nós não queremos praça, né? Porque lá junta para fazerem o que não deve, mas temos que resgatar, né, essa importância do meio ambiente nos processos de urbanização e regularização fundiária. Nós destacamos também nessa questão da sustentabilidade e mudanças climáticas, a importância das comissões organizadas para propor, denunciar, né, as invasões em áreas de risco. Como garantir a urbanização com sustentabilidade ambiental, como eu já falei. E na última questão, nós falávamos que programas habitacionais eles devem ter continuidade, independente do governo que sai, né? Você teve vários processos de urbanização e sai o governo, o outro não continua. Então, tem que ser uma prioridade para pensar na cidade, né? Nessa continuidade dos programas habitacionais e ambientais. Hoje é casadinho, né? Habitação e meio ambiente não pode ser dissociado, né? Por conta do nosso futuro, por conta da qualidade de vida. Sueli, muito obrigada. Luzia, está com a palavra. Eu não sei que horas são, mas eu vou falar bom dia. Eu estou fazendo parte aqui do grupo das meninas. É Luzia Ana. Participou do meu grupo a Karen, Maria Aparecida, Luci Maria, Raquel, Érica e Marcilene. Nós gostaríamos de ter discutido um pouquinho mais, mas nós focamos muito, vários assuntos, mas especialmente na urbanização de assentamento. Ou seja, se é uma urbanização de assentamento, há famílias que morem lá, certo? Então, é o seguinte, nós pensamos assim, na área de lazer, tanto para adulto quanto para crianças.
saneamento básico, ponto de ônibus coberto, academia ao ar livre, essa que a prefeitura está recentemente colocando em vários espaços, né, pracinhas. Tem que ter escola ou um céu, mas tem que ter escola, tem que ter UBS, tem que ter ônibus elétrico, já que é para modernizar, já que é para fazer a coisa, tem que fazer bem feita. As ruas e calçada com mobilidade. Eu até trouxe umas fotos aqui que depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês, de uma calçada. Olha, gente, eu fico assim horrorizada do jeito que está sendo administrado a nossa cidade de São Paulo. Essa foto aqui, ela é do lado da UPA, do OTA. Eu esqueci o nome dele, Massaoto OTA. Gente, não tem condições de passar. Uma pessoa que tem uma deficiência visual ou um cadeirante é do lado de uma UPA, não tem condições de passar. Fizeram uma linda, colocaram lá vereadora não sei o que, vereadora não sei o que lá, e do lado não fizeram nada, fizeram calçadas para Manchester lá e, no fim, o mais importante não fizeram, que é calçadas com mobilidade. Temos que ter dignidade, sabe? Se a gente não precisa, se a gente sai na calçada, é um perigo de ser atropelada. E é assim, não é fazer de qualquer jeito, já que é para fazer uma urbanização de assentamento. Tem que colocar engenheiro civil, arquiteto, ATIS, eu não conhecia. Isso, vocês escutaram? Por favor, a senhora pode... Assistência técnica de interesse social, é que engenheiros e arquitetos trabalhem junto, né? Olha, se realmente essas pessoas estão empregadas, que façam com dignidade. Se é para assistir assistência, que façam com dignidade, porque eu acho que o povo da periferia merece ser melhor tratado, sabe? Eu sou da educação e eu trabalhei com o Conquista Invadido. Não tinha saneamento básico, só Deus sabe o que aquelas crianças passavam. Em relação... não pode esquecer de arborização, tá? Como garantir a proteção da população em área de risco? Com assessoria técnica... ATIS. Você já sabe o que é. Limpeza de córrego. Essas soluções caminham na direção da sustentabilidade das mudanças climáticas e da transição energética. Então, nós temos que ter mais ônibus elétricos totalmente na cidade de São Paulo, ter mais ecopontos, lixeira, fiscalização da subprefeitura, catentulho, campanhas e caçambas. Quais as prioridades para a construção de uma política de habitação de interesse social que atenda às necessidades da cidade de São Paulo? Construir moradia para pessoas em situação de rua. Aqui tem alguns pedidos, né? Não. Então, é isso, gente, que nós façamos o melhor, que essas pessoas responsáveis façam o melhor para as pessoas de situação de rua. Eu gostei muito daquele primeiro senhor que apresentou. Foi quem? Eu gostei muito da sua fala, porque às vezes o governo ajuda e a pessoa, em vez de aproveitar essa ajuda, ela se vende, sabe? E volta para morar em situação de risco novamente. Então, vamos fazer o melhor para São Paulo. Obrigada. Luzia, muito obrigada. Eu vou pedir para você deixar essas propostas que não foram lidas para serem registradas aqui pela relatoria. E agora, mais um grupo, E Darlene vai apresentar. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Darlene, eu sou engenheira e arquiteta.
Se vocês precisarem de alguma consultoria gratuita, tá bom? Eu sou da Fazenda da Juta. Quero agradecer aqui as minhas parceiras que colaboraram com o que eu vou falar. Pensando a cidade de São Paulo, quais as medidas necessárias para garantir o acesso à moradia digna, à habitação de interesse social e à regularização fundiária, em especial para as populações mais vulneráveis? Bom, a moradia ela é porta de entrada para outros direitos. E a moradia ela precisa, antes, de uma infraestrutura. Precisa da parte de esgoto, água, né, área arborizada. Então, não adianta você chegar e simplesmente construir. Mas você ter uma infraestrutura, né, um tamanho de rua que possa passar um pedestre, que possa ter calçadas decentes, que possa passar carros, né? Porque na periferia a gente vê muitas ruas muito estreitas, que o carro um vai, o outro não passa. Então, quando a gente faz a parte da moradia, não é pensar só na habitação em si, mas em volta, o entorno dessa moradia. Então, o que a gente acha? Que tem que ter também investimentos em prédios abandonados. Em São Paulo, saiu uma publicação que tem mais de 61 mil imóveis abandonados no centro de São Paulo. Imóveis que não foram pagos impostos, que famílias faleceram, ficaram abandonados. Então, o governo ele tem que ter um agente fiscalizador para ver quem são os donos desses imóveis. Como que a gente pode pegar esses imóveis e fornecer também uma parte para a população mais vulnerável? Outra coisa, projetos de melhoria, pesquisa de terrenos abandonados. Tem muitos terrenos abandonados que estão lá, não sabe o que foi feito, não sabe da família, se paga imposto, se não paga. Então, fazer um mapeamento na cidade de São Paulo de prédios, terrenos, para poder colocar pessoas, porque lugar tem. É claro que tem pessoas que vai, mora, vende e volta para a rua. Isso aí é um caso também de política pública. Por que aquela pessoa foi morar na rua? Se o governo forneceu um apartamento, uma habitação, e a pessoa voltou a morar na rua, o governo ele tem que ter um cadastro. Por que aquela pessoa voltou a morar na rua? Porque ele vai conseguir identificar o problema. E outra coisa, para você também ter uma melhoria, você precisa ter acesso. Acesso do quê? À mobilidade, saúde, escolas, emprego. O 2, como garantir a proteção da população em área de risco? No nosso grupo, a gente acha que tem que ter fiscalização, tem que ter liderança dos próprios bairros. Por quê? Porque tendo fiscalização, liderança, movimentos, organizações que possam estar presentes nesses bairros, fazendo mapeamento, por que ocupou no córrego? Não pode. Então, tem que comunicar a prefeitura. A prefeitura ela tem que ser ágil, ela tem que chegar lá, não pode. Sei lá, fecha, faz alguma coisa, uma barreira, não pode deixar invadir. Por quê? Por que a pessoa está invadindo um lugar de risco? Então, na verdade, às vezes o lugar não existia e a pessoa passou a ir para aquele lugar. Ok, por que a pessoa foi? Por que você está invadindo? Quem é você? Qual é a sua família? Sua renda? Você trabalha? Então, a gente acha que precisa de fiscalização. E essas soluções, elas caminham para a direção da sustentabilidade? Sim. Por quê? Porque você vai poder ajudar em revitalizações, drenagens, ecopontos. Né? Tem tantos ecopontos, não tem divulgação. Quais as prioridades para a construção de uma política de habitação de interesse social? Olha, primeira coisa, menos burocracia nos governos, tanto municipal, estadual, federal, ter comunicação. Comunicação é a palavra-chave. Eles têm que se comunicar. Porque, é São Paulo, mas São Paulo depende do Estado, depende do governo federal. Então, eles têm que se comunicar. Mas a agilidade, é muita amorosidade. Um negócio de 10, 15 anos, 20 anos, pelo amor de Deus, as pessoas não vão olhar para isso? Outra coisa, tem que ser mais objetivo. Se você já sabe que você tem um espaço que vai ser construído, depende de não sei quem liberar verba, de não sei quem... Gente, vamos conversar melhor. A gente, enquanto população, tem que conversar. E eles, no governo, dentro da prefeitura, do Estado, do federal, tem que se conversar. E outra coisa, a gente acha que tem que ter também divulgação, mais divulgação. Não tem propaganda na televisão. Quem vê propaganda por exemplo, de ecoponto, do seu bairro, a prefeitura ela tem que ter mais divulgação, conscientização. Infelizmente, eu não jogar o lixo na
Rua vem da minha casa, minha família. Minha mãe nunca falou, joga um lixo na rua. Mas, infelizmente, as pessoas não são educadas. Então, o governo ele tem que se empenhar em comunicações que incentivam, que falam. Sabe por quê? É igual criança. Adulto é igual criança. Falou uma vez, você tem que falar sempre. Então, tem que ter uma política do quê? De comunicação. Faz mais propaganda. Não pode jogar coisa na rua. Tem ecoponto para ter entulho. Porque vocês acham que essas enchentes é só culpa do governo? Não, também é responsabilidade nossa. Então, assim como a gente tem nosso direito, a gente também tem que ter o nosso dever. É isso. Muito obrigada. O último grupo vai ser lido aqui pela Civi. Ela vai fazer uma leitura breve do que vai ser dito. Ah, vai ler? Então, pronto. Temos uma representante. Claudete. Ah, tá bom. Vem pra cá. Ah, olha, vai ser Libras. Vem cá, por favor. Vem pra cá. Nossa, eu quase não entendo a letra dela. Ter uma infraestrutura. Nossa, eu não entendo a sua letra. Eu não entendo a sua letra. Ter uma infraestrutura. Um projeto para começar a organização da moradia, pois como o processo de moradia digna pode demorar, a população com uma necessidade de um teto opta por um meio mais fácil. A ocupação mais agilização da construção. Aí o que a gente focamos foi para a invasão, que muitos problemas que nem teve no Pantanal, em outros, a invasão. Então, eles querem um projeto para que não haja essa invasão, que haja alguma forma da prefeitura, do governo estadual ou federal, que não deixa invadir, ou que eles, se invadiu, que eles tirem de uma forma mais rápida. Porque a gente também acha que, pagando o aluguel, eles não constroem mais casas. É um dinheiro que é tirado da moradia para pagar um aluguel. E sim que eles formam uma coisa muito mais rápida, para que não seja tão demorada quanto a gente também espera há muito tempo em busca de uma moradia. Ter mais fiscalização e acompanhar de perto como está a área de risco. Realizar uma pesquisa. Eu já sei essa. Eles querem que realize uma pesquisa, essa daqui eu lembrei. Que faça uma pesquisa para ver como está a situação na zona de risco. Que faça uma equipe que vai lá e resolva os problemas. Não vou empurrando com a barriga que nem eles fazem. Não tem a fiscalização, mas tem o pessoal que vai resolver. Quando? A gente quer rapidez nisso. Então, que monte uma equipe de fiscalização, que monte um departamento que vai lá e faça. Não fique enrolando mais a população. Peraí, vamos lá. Então, a gente só respondeu que sim, se estava, porque foi em cima da resposta que nós colocamos, né? Então, falamos que estava sim, dentro da fiscalização estava dentro da transição energética e climática. E aqui? Então, termos não ser montado numa área de risco, porque eles jogam a gente tudo lá para lá bem na área bem suburbana, bem longe do centro, longe de centros de saúde, né, do hospital. Então eles jogam a gente tudo bem lá na zona de risco. Que não façam isso. Façam monte uma infraestrutura
ou resolva o problema daquela área de risco para a gente poder construir a moradia. Não jogar mais a população lá para os cafundés do Judas, né? Onde o Judas perdeu a bota. E o outro? Não, aqui. Muito obrigada, Claudete. Agradecer a todos. A gente ouviu aqui sugestões muito interessantes, envolvendo a questão do entorno, da mobilidade, da acessibilidade, dos direitos e deveres também, desse trabalho conjunto. Então, muito obrigada aqui a todo o grupo da Habitação pela discussão. E essa etapa aqui está encerrada. Oi. Agora vocês estão convidados para um café, 15 minutinhos ali, tá? Lá na entrada. Tá bom, gente? E depois voltamos para cá novamente para fazer o fechamento. Gente, só um instantinho antes de vocês saírem. Será que dá para vir uma pessoa de cada grupo aqui para fazer a apresentação no encerramento? Consegue se organizar rapidinho? Vir uma pessoa aqui só para a gente saber quem vai. Isso. Quem falou aqui, quem apresentou aqui na frente, pode vir aqui um instantinho, por favor? Por favor. Quem mais? Luzia, quem mais? Claudete. A Sueli, minha xará. Gente boa, hein? Minha xará. Quem mais? Mais alguém? Gente, o restante, por favor, dirijam-se ao café e daqui 15 minutinhos voltamos, tá bom? Pessoal, vamos voltando. Lembrando que os representantes dos grupos que forem fazer a leitura das propostas, que fiquem aqui próximo ao palco, por gentileza. É importante falar que, com toda essa dinâmica do grupo, muitas propostas apareceram, algumas, a maioria delas, acredito que foi consolidada aqui e será lida nessa plenária final. Porém, todos os registros, as considerações que vocês colocaram, todos os documentos que vocês entregaram para a gente vai, de uma forma ou de outra, considerar na hora da sistematização, tudo bem? Mesmo que a proposta, alguma fala não tenha sido colocada aqui na consolidação final, a gente vai colher e tratar todas as informações, todas as contribuições que a gente recebeu hoje. Podemos começar com o primeiro grupo, mobilidade. Pessoal aqui da frente, se puder tomar assento, por gentileza. Grupo de mobilidade, quem que é o representante que vai fazer a leitura? Se quiser falar seu nome, fazer a leitura. Bom dia, me chamo Kaique, sou da cidade de Tiradentes e também faço parte do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de São Paulo. A gente de transporte, a gente selecionou 3 propostas. A primeira é referente ao transporte público, que é ampliar a rede de transporte público de média capacidade, monotrilhos, em áreas periféricas, onde a demanda ela é crescente, com adensamento populacional, ou seja, muitas pessoas, e especialmente o monotrilho, e organizar as diversas linhas de ônibus que percorrem os bairros, incluindo corredores de ônibus, novos corredores de ônibus, e terminais para atender a nossa população. A segunda proposta é referente a rotas acessíveis. Em rotas acessíveis é promover a acessibilidade da população local dos bairros, especialmente de pedestres e pessoas com deficiência, aos equipamentos sociais, equipamentos públicos no geral. Melhorando a qualidade dos espaços públicos, das vias, calçadas, e implantação de rede cicloviária nos bairros. E, por último, mobilidade sustentável. Rever a meta de descarbonização da frota de ônibus
para a meta anterior, que estava ali em torno de 2028, ampliando o horário do ônibus, do serviço dos ônibus elétricos, com a implantação de infraestrutura de recarga de ônibus elétricos nos terminais e ampliar a integração dos terminais com estações para o uso dos ciclistas, né, com a introdução de garagens de bicicletas ou bicicletários. Muito obrigado. Posso pegar? Agradecemos aí a apresentação do Kaique. Agora nós vamos chamar o grupo de meio ambiente. Quem é o representante? Você? E o Denis? Primeiramente, bom dia. Obrigado ao CEL São Rafael pela oportunidade e também à Prefeitura pela publicidade da fala. A gente, do meio ambiente, quer responsabilizar cada subprefeitura e regionais por uma cooperativa local que trate os resíduos sólidos e fluidos, fortalecer programas ambientes verdes e saudáveis, ASPAVs, para visibilizar as ações intersetoriais de educação ambiental nas esferas das assistência social e educação. Promover a execução de pavimentação de monte, de estimular a execução dos incineradores, a unidade de recuperação energética, que está disposto no termo, e aterros sanitários. Promovemos outras alternativas de tratamento de resíduos sólidos. Criar a APA do Morro do Cruzeiro, que é o segundo maior morro de São Paulo, só perdendo para o Pico de Jaraguá. Incentivar a soberania alimentar através da maior produção de hortas urbanas com agroecologia subsidiadas pelas subprefeituras em diversas áreas da cidade, além do ambiente escolar. Melhorar os conceitos e as regras que subsidiam e a implementação dos projetos da construção civil na cidade, adequando às mudanças climáticas, melhorando a drenagem urbana nos sistemas de construção. Criar o IPTU verde, implementar corredores ecológicos e áreas verdes nas áreas do fundo do Vale Prutini. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradecemos. Agora nós vamos chamar a gestão democrática. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Silvia. Eu faço parte do Conselho Tutelar aqui do território de São Rafael. Também faço parte do movimento de moradia, que é o Movimento Sem Terra Leste 1. E vou falar sobre as propostas, né, que nós falamos aqui no grupo de gestão democrática. Bom, sobre controle social, né, implantar um orçamento participativo regional e da cidade, fortalecendo seus canais de participação através de plebiscitos, publicidade e conselhos gestores. Sobre controle social e gestão democrática das cidades, criar um fundo de participação social, de participação cidadã destinado a financiar projetos de movimentos sociais, organizações que atuam no segmento e também a formação, né, cidadã nas escolas. Sobre o terceiro, que é cultura, esporte e lazer, criar núcleos intergeracionais de participação em escolas, centros culturais, onde jovens e idosos compartilham experiências de ativismo, mobilização, respondendo aos princípios da Carta das Cidades, da Carta da Cidade Educadora, das Cidades Educadoras. Controle social e gestão democrática das cidades, criar mecanismos de incentivo para a população à cultura local, estimulando a economia criativa e impulsionando o desenvolvimento regional. E, por último, financiamento e orçamento público,
criar e implementar conselhos gestores dos equipamentos públicos de cultura, esporte e lazer. Foram essas. Obrigada. Agradecemos a sua apresentação. Agora nós vamos chamar, é o Léo que vai fazer? Caio, vai falar sobre as propostas da habitação. Bom dia a todos. Sou Caio, moro na Zona Leste de São Paulo, aqui no bairro do Jardim Rodolfo Pirani. Faço parte do movimento Moradia Leste 1. Sou profissional da educação e estou aqui para ler as propostas. Garantir a moradia digna com acesso a todos os equipamentos públicos, saúde, educação, lazer, cultura, áreas verdes e saneamento básico. Pensar de uma forma responsável, não garantindo a construção de casas, mas ligado aos outros segmentos, a gente poder garantir uma drenagem para águas das chuvas, educação, serviço da saúde, UBSs próximas às residências, para que as pessoas possam ser atendidas em todos os seus direitos. Garantir a regularização fundiária até o registro em cartório, que é super importante. Algumas pessoas até receberam a documentação, porém não estão registradas em cartório. Garantir que a regularização seja acompanhada da reurbanização ou requalificação, né? São áreas ocupadas que, às vezes, passaram por uma construção da década de 80, 90 e não foi feita a requalificação desse espaço e não garante uma qualidade de moradia. Com toda a infraestrutura, saneamento das unidades de saúde, educação, áreas verdes, calçadas que garantam acessibilidade. E eu peço perdão porque eu comecei a minha fala e eu percebi que em nosso meio tem uma companheira que precisa da audiodescrição. Eu sou um homem pardo, estou utilizando uma calça jeans, um tênis preto, camisa vinho e estou à sua frente. De óculos transparente. Esqueci do óculos. Sobre promover segurança e moradia digna para a população em áreas de risco, com fiscalização para evitar novas ocupações em áreas de risco e que tenham amparo técnico do ATS, que é um serviço que tem uma sigla, depois vocês vão saber. Assistência técnica, habitação e interesse social. Obrigado. Outra proposta seria promover campanhas educativas para a educação socioambiental da população, para evitar o descarte irregular de resíduos, para evitar novas ocupações em margens de rios e córregos. O que acontece, pessoal? A prefeitura gasta muita verba, muito dinheiro público na pavimentação de praças, e aí acabou essa revitalização da praça, já tem alguém jogando entulho, móveis e estragando tudo aquilo que foi construído. E eu digo para você que todo direito é atrelado a um dever. A gente precisa trabalhar a consciência da população. Não só ao acesso aos serviços, não só aos direitos, mas também o dever de continuar zelando por esse espaço. Promover a integração dos entes da federação, município, estado, união, para diminuir a burocracia. A gente está falando de uma cidade, gente, que tem a maior contribuição do nosso país. E se a gente for pensar como o gasto do dinheiro público tem impacto direto aos nossos direitos, a gente teria uma maior participação. Esses lugares deveriam estar todos ocupados. A população precisa entender que quando ela escolhe um representante para que os seus direitos sejam atingidos, precisa saber se de fato isso está acontecendo. Eu não sei se a Janaína Pascoal ainda está aqui. Está aqui. Ela é representante de toda a população, de quem votou nela e de quem não votou também. E o que a gente precisa trabalhar é a questão da participação e gestão democrática da população, para entender. Eu escolhi alguém, mas em 4 anos, o que ele fez para mim? Ou por mim, ou pela minha população, ou pelo meu grupo de representação. A gente precisa pensar na moradia não só como direito à moradia, mas é a porta de entrada para outros direitos. Quando eu tenho acesso à minha casa, eu preciso entender se no meu bairro vai ter uma escola para atender os meus filhos, se no meu bairro tem uma UBS que vai me atender quando eu precisar de um exame no postinho. A gente precisa atrelar as políticas públicas aos direitos, e quando você escolhe um representante, você precisa saber o que ele de fato fez por você. E eu tenho aqui a dizer para vocês que esse encontro regional ele é muito importante para a construção dessa 8ª Conferência da Cidade,
porque a gente precisa participar e ocupar esses lugares. Outra coisa, não existe invasão de moradia, existe ocupação de moradia. A gente precisa trabalhar essa consciência. A última proposta, garantir a disponibilização desses serviços de interesse social. Você sabia que durante a pandemia, se não fossem as organizações não governamentais, as igrejas, as casas de amparo e apoio, grande parte do acesso à alimentação e os direitos não chegariam à população. Então, a gente tem aqui uma importância do Movimento Leste 1 e de outros representantes que estão aqui para garantir que a comunidade seja atendida. Não despreze o seu bairro, não despreze a associação de bairro que você tem, porque é através disso que a gente faz a política pública acontecer. Obrigado, um bom dia. Muito obrigada, Caio. Todas as propostas apresentadas, discutidas e lidas aqui hoje, elas foram todas gravadas. Nós temos uma gravação aí com o nosso pessoal. E todas essas propostas foram levadas para a conferência da cidade, que vai acontecer no mês de abril, nos dias 26 e 27. Eu agradeço a presença de todos vocês, o carinho que a comunidade nos recebeu. E eu gostaria, em especial, de agradecer a Fátima. Cadê a Fátima? A gestora do CEL. Cadê a Fátima? Alguém acha a Fátima? Fátima, por favor, Ricardo. Ela nos recebeu aqui com muito carinho, foi muito acolhedora, e é uma homenagem da comissão organizadora para você, tá bom? Ela é a coordenadora. É muito pouco, mas é um carinho da comissão organizadora. Queremos agradecer também o pessoal da limpeza aqui do CEL, que esteve com a gente toda a manhã, o técnico Elias também, que foi bastante prestativo, e eu quero fazer um agradecimento especial à comissão organizadora e um agradecimento mais do que especial para a equipe de participação social, as pessoas que trabalham lá com a gente, ao pessoal de Ascom, da nossa comunicação, a Patrícia, o pessoal da nossa informática, ao pessoal do nosso RH, que caminhou com a gente aí todo esse tempo. E um bom dia para todos vocês, e voltem para casa com segurança e até breve.